O Velho Testamento apresenta o conceito bíblico de que o rei da nação, seria o representante da nação diante de Deus. A responsabilidade do rei era representar a nação. Ele seria o mediador, mostrando a Deus como era a nação. Várias promessas foram feitas nesse sentido. A nossa lição traz na segunda pergunta um conjunto de textos mostrando essas promessas feitas no passado, à época de Moisés, e agora a sua repetição, vamos dizer assim, no reinado de Davi. Por exemplo, Êxodo 4, 22. Israel é meu filho. E depois, em 2 Samuel 7, 12 a 14, o descendente estabeleceria o reino, edificarás uma casa, estabelecerei o reino para sempre, eu serei por pai, e ele será por filho. O rei de Israel devia ser filho, como filho de Deus. Deus deveria ser seu pai. O rei de Israel deveria prestar obediência ao seu pai, o Senhor Deus. Deuteronômio 12, os versos 8 a 10, diz assim: a terra prometida, o Senhor daria uma terra, daria o descanso, o repouso dos vossos inimigos. Ainda em Samuel 8, 2 Samuel 7, 9 a 11, o Senhor diz assim: eu estarei contigo onde fores, e preparei um lugar, uma casa para o povo. A terra prometida, uma casa para o povo. O novo texto de Deuteronômio 12, 13 e 14, 12 versos 13 e 14. Os holocaustos deveriam estar somente num lugar determinado pelo Senhor. Não era para prestar holocaustos ou sacrificar holocaustos em qualquer lugar, mas no lugar determinado pelo Senhor. Salmo 132, 1 a 5 e os versos 11 a 14 diz assim: um lugar para a morada do Senhor. Davi queria preparar um lugar para a morada do Senhor, para o estabelecimento do trono perpétuo. Sião, Jerusalém, é o lugar de repouso. Havia uma promessa de um lugar de repouso, e o rei davídico, aquele rei prometido, deveria prover esse lugar de repouso. Só que, irmãos, as condições da aliança eram de fidelidade. Para que as coisas acontecessem conforme o plano de Deus, o povo deveria ser fiel. E Israel não foi fiel a Deus. Os reis de Israel que se sucederam eram recorrentemente infiéis. Se você olhar lá no texto de Crônicas e nos textos de Reis, vai dizer assim: esse era infiel a Deus, esse foi muito infiel a Deus, esse foi o mais infiel de todos. Raramente havia um rei que era fiel a Deus. Portanto, irmãos, essas profecias, as profecias que foram feitas para um rei davídico, para um rei da linhagem de Davi, elas não se cumpriram. Elas não se cumpriram por causa da deficiência, da desobediência do povo. Essas profecias eram condicionais. Se o povo obedecesse, se o rei obedecesse, se a nação obedecesse e vivesse de acordo com o plano de Deus. Então, irmãos, essas profecias que eram para os reis de Israel passaram para o Senhor Jesus Cristo, o rei davídico, aquele que vimos ontem, aquele rei que foi entronizado no céu, o Filho de Deus. As promessas feitas a Israel seriam cumpridas em Cristo. O Senhor Jesus é o representante de Israel. A fidelidade do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a nossa certeza, é a nossa garantia de que a aliança com Davi, as promessas feitas a Davi, serão cumpridas para os seres humanos, para aqueles que obedecerem à vontade do Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, o texto da lição da Escola Sabatina na página 22. A boa notícia é que Deus enviou seu filho para nascer como filho de Davi, e ele é perfeitamente fiel.
Antes, um pouco desse texto está dizendo que os reis não foram fiéis. Portanto, se ele é perfeitamente fiel, portanto, Deus é capaz de cumprir nele todas as promessas que fez ao seu povo. Todas as promessas que foram feitas para o povo de Israel, o Senhor Deus pode cumprir através do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus abençoa o rei, todo o povo compartilha dos benefícios. É por isso que Jesus é o mediador das bênçãos divinas para nós. Ele é o mediador, na medida em que é o canal pelo qual flui a bênção divina. Nossa esperança final de salvação está somente em Jesus e no que ele fez por nós. Como é que nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus, irmãos? Através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o canal por onde vêm as bênçãos de Deus para cada um de nós. Ele é a garantia das bênçãos da nova aliança. Isso vale para cada um de nós hoje, irmãos. Isso vale para os crentes de hoje. Ele é o mediador, ele é o nosso representante, ele nos representa diante de Deus. Acho, meus irmãos, que nós poderíamos ter algum representante melhor? Nosso Senhor Jesus Cristo, o rei davídico das profecias. Aquele em quem as profecias vão se cumprir todas, em quem as bênçãos vão ser distribuídas todas para cada um de nós, aqueles que aceitamos o Senhor Jesus como mediador. Aceitamos, como vimos na lição de ontem, o Senhor Jesus como nosso rei. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós estejamos tranquilos. Fiquemos tranquilos, porque o Senhor Jesus é o nosso representante. Quem é que vai me representar diante de Deus, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. Então eu posso estar tranquilo. Quem vai representar cada um de vocês é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos ficar tranquilos, certos da mediação eficaz, da mediação efetiva do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor.